Deuteronômio, Antigo Testamento, primeiro discurso de Moisés, introdução. Eis os discursos que Moisés dirigiu a todo o Israel do outro lado do Jordão, no deserto, na planície que se estende defronte de Suf, entre Farã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaab. Desde Horebe até Cades Barne, há uma distância de 11 jornadas de marcha pelo caminho da montanha de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, diante dos israelitas, Moisés pronunciou todos os discursos que o Senhor lhe tinha ordenado dizer, depois de ter derrotado Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e Edrai. Do outro lado do Jordão, na terra de Moab, Moisés começou a expor a lei, dizendo: O Senhor nosso Deus falou-nos nesses termos em Horeb: Tendes-vos demorado muito tempo neste monte, voltai e parti, tomai o caminho do monte dos amorreus e das regiões vizinhas, ide às planícies, às montanhas, aos vales, ao Negueb, às costas do mar, à terra dos cananeus, ao Líbano e até o grande rio Eufrates. Eis que eu vos entrego esta terra. Ide e possuí a terra que jurei dar a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua posteridade. Auxiliares de Moisés, eu vos disse nessa mesma época: eu sozinho não posso tomar conta de vós. O Senhor vosso Deus vos multiplicou de tal modo que sois hoje tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe como prometeu. Como poderia eu sozinho encarregar-me de vós e levar o fardo de vossas contendas? Escolhei de cada uma de vossas tribos homens sábios, prudentes e experimentados, que eu ponha à vossa frente. Vós então me respondestes: é uma boa coisa o que nos propões. Tomei, pois, dentre vós homens sábios e experimentados que pus à vossa frente, como chefes de milhares, de centenas, de cinquentenas e de dezenas, bem como escribas em vossas tribos. Nesse mesmo tempo, dei esta ordem aos vossos juízes: dai audiência aos vossos irmãos, e julgai com equidade as questões de cada um deles, com o seu irmão ou com o estrangeiro que mora com ele. Não fareis distinção de pessoas em vossos julgamentos. Ouvireis o pequeno como o grande, sem temor de ninguém, porque o juízo é de Deus. Se uma questão vos parecer muito complicada, devereis apresentá-la a mim para que eu a ouça. É assim que naquele tempo vos ordenei tudo o que devieis fazer. Estadia em Cades. Depois partimos de Horebe para atravessar esse vasto e terrível deserto que vistes, do monte dos amorreus, como nos havia ordenado o Senhor nosso Deus. E chegamos a Cades Barne. Eu vos disse então: eis-vos chegados ao monte dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor teu Deus te entrega a terra, subi e possuía, como o prometeu o Deus de teus pais. Não tenhas medo, não te assustes. Vós vos aproximastes de mim e dissestes: enviemos homens adiante de nós, que explorem a terra e nos informem por que caminho devemos subir e para que cidades devemos ir. Vosso parecer agradou-me e escolhi dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subiram as montanhas e chegaram ao vale de Escola explorando a terra. Tomaram consigo frutos da terra e nos trouxeram, dizendo: a terra que nos dá o Senhor nosso Deus é boa. Mas não quisestes subir a ela, e fostes rebeldes ao mandamento do Senhor nosso Deus. E murmurastes em vossas tendas, dizendo: o Senhor tem-nos ódio, e por isso nos tirou da terra do Egito, para entregar-nos ao extermínio pelas mãos dos amorreus. Para onde iremos? Nossos irmãos fizeram-nos perder a coragem, quando nos disseram ter visto um povo maior e de estatura mais alta que a nossa, e cidades grandes e fortificadas,
cujos muros se elevavam até o céu, e vimos até mesmo filhos de Enassim por lá. Eu, porém, vos respondi: não vos assusteis, nem tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que marcha diante de vós, combaterá Ele mesmo em vosso lugar, como sempre o fez, sob os vossos olhos no Egito e no deserto. No deserto, tu mesmo viste como o Senhor teu Deus te levou por todo o caminho por onde andaste, como o homem costuma levar seu filho, até que chegasseis a esse lugar. E apesar disso, não tivestes confiança no Senhor vosso Deus, o qual, procurando-vos um lugar onde acampar, marchava diante de vós no caminho, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho, e de dia na nuvem. O Senhor, tendo ouvido o som de vossas palavras, encolerizou-se e fez este juramento: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu, com juramento, prometi dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Este haverá, e eu darei a ele e a seus filhos o solo que ele pisou, porque cumpriu a vontade do Senhor. Até contra mim se irritou o Senhor por causa de vós. Tu tampouco, disse-me ele, entrarás nessa terra. É Josué, filho de Num, que ali entrará. Anima-o, pois é ele quem introduzirá Israel na possessão da terra. Vossos filhinhos, dos quais dissestes que seriam a presa do deserto, e vossos filhos que hoje ainda não sabem distinguir o bem do mal, esses entrarão. A eles darei a terra e a possuirão. Quanto a vós, voltai para trás e parti para o deserto na direção do Mar Vermelho. Vós respondestes-me: pecamos contra o Senhor. Vamos combater como o Senhor nosso Deus nos ordenou. E quando cada um de vós, tomando as suas armas, vos dispusestes inconsideradamente a marchar sobre o monte, o Senhor disse-me: dize-lhes, não subais, não entreis em combate algum, porque não estou no meio de vós. Se o fizerdes, sereis vencidos por vossos inimigos. Em vão vos referi todas essas palavras. Não me ouvistes e tivestes a presunção de subir ao monte, a despeito das ordens do Senhor. Então os amorreus que habitavam nessa montanha saíram contra vós, perseguiram-vos como abelhas e retalharam-vos desde Seir até Orma. Voltando chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu os vossos clamores, nem vos inclinou os seus ouvidos. Por isso é que ficastes tanto tempo em Cádiz, como o sabeis. As planícies de Moabe. Partindo dali, fomos para o deserto na direção do Mar Vermelho, segundo a ordem do Senhor, e andamos muito tempo em torno do monte Seir. O Senhor então me disse: basta de girar em volta deste monte, dirigi-vos para o norte. Ordena ao povo: atravessareis o território de vossos irmãos, os filhos de Esaú que habitam em Seir. Eles têm medo de vós, mas guardai-vos de entrar em luta contra eles, porque não vos darei nada de sua terra, nem mesmo a medida de um pé. É a Esaú que dei a propriedade das montanhas de Seir. Comprarei deles a preço de dinheiro o necessário para alimentar-vos, e pagareis mesmo a água que beberdes, porque o Senhor teu Deus te abençoou em todas as tuas empresas, e velou sobre ti durante a tua marcha através desse vasto deserto. Eis já 40 anos que o Senhor teu Deus está contigo, e nada te faltou. Passamos, pois, ao longe de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, evitando o caminho da planície, assim como Elate e Azion-Gaber. Voltamos e tomamos o caminho na direção do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não ataques os moabitas e não entres em guerra contra eles, porque não te darei nada de sua terra. Foi aos filhos de Ló que dei Ar como herança. Outrora habitavam os Emim nessa terra. Era um povo grande, numeroso e de alta estatura, como os Enassim. Também eles eram considerados Refaim, como os Enassim, mas os moabitas chamavam-nos Emim. Em Seir habitavam também os horreus, os quais foram expulsos pelos filhos de Esaú. Mas os descendentes de Esaú, após os haverem exterminado, estabeleceram-se em seu lugar, como o fez Israel na terra que o Senhor lhe deu em possessão.
Vamos, pois, passai a torrente de Zared. Passamos então a torrente de Zared. Durou 38 anos essa nossa viagem de Cades Barne até a passagem da torrente de Zared. Entretanto, extinguiu-se do acampamento toda a geração dos homens de guerra, assim como o Senhor o tinha jurado. A mão do Senhor pesou sobre eles, e foram cortados do acampamento até a sua completa extinção. Depois que todos esses homens de guerra desapareceram do meio de seu povo, levados pela morte, o Senhor disse-me: passarás hoje a fronteira de Moab, a região de Ar, e te encontrarás em face dos amonitas. Não os ataques, nem lhes faças guerra, porque não te darei nada da sua terra. Foi aos filhos de Ló que dei a possessão dessa terra. Também esta foi reputada terra dos Refaim, chamados pelos amonitas de Zanzomim, povo grande, numeroso e de alta estatura como Zenassim. Mas o Senhor exterminou-os diante dos amonitas, que os despojaram e habitaram em lugar deles. Foi o que o Senhor tinha feito pelos filhos de Esaú, que habitam em Seir, destruindo os horreus diante deles. Despojaram-nos e estabeleceram-se em seu lugar onde estão ainda hoje. Da mesma sorte os heveus, que habitavam nas aldeias até Gaza, foram esmagados pelos Caftorim, originários de Cafitor, que se estabeleceram em seu lugar. Vamos, desarmai as tendas e passai a torrente do Arnon. Vê, entrego-te nas mãos Seom, rei de Hesbom, o amorreu, com a sua terra. Começa a despojá-lo e faz-lhe guerra. A partir de hoje começarei a derramar o temor e o terror de teu nome entre os povos que habitam debaixo de todo o céu, de sorte que só ao ouvir o teu nome, eles tremerão e entrarão em pânico por causa de ti. História sobre o rei Seom. Então enviei do deserto de Cademot mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me atravessar a tua terra, seguirei pela estrada comum, e não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Tu me venderás por dinheiro o necessário para alimentar-me, e te pagarei mesmo a água que eu beber. Deixa-me somente passar, como fizeram os filhos de Esaú que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu chegue ao Jordão e entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não consentiu que passássemos por sua terra. O Senhor teu Deus obcecara-lhe o espírito e endurecera-lhe o coração, a fim de entregá-lo em tuas mãos, como de fato aconteceu. O Senhor disse-me então: vê, estou pronto a entregar-te imediatamente Seom com a sua terra. Empreende a conquista e ocupa-lhe o território. Seom saiu com todo o seu povo ao nosso encontro para pelejar contra nós em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus nos-lo entregou, e nós derrotamo-lo com os seus filhos e todo o seu povo. Tomamos-lhe então todas as suas cidades que votamos ao interdito, com os homens, as mulheres e as crianças, sem deixar escapar ninguém. Só nos reservamos os animais e o espólio das cidades conquistadas, desde Aroer, que está à margem da torrente do Arnon, e a cidade é situada no vale até Galaad. Não houve lugar tão forte que nos pudesse resistir. O Senhor nosso Deus tudo nos entregou. Somente não vos aproximastes da terra dos amonitas, nem de lugar algum situado às margens da torrente do Jaboque, nem das cidades da montanha, nem de nenhum dos lugares proibidos pelo Senhor nosso Deus. Vitória sobre o rei de Bazã. Voltamo-nos em seguida para os lados de Bazã, e Og, seu rei, saiu ao nosso encontro com todo o seu povo para nos combater em Edrai. O Senhor disse-me: nada temas, porque eu o entreguei em tuas mãos com todo o seu povo e sua terra. Trata-o como trataste Seom, rei dos amorreus que habita em Hesbom. O Senhor nosso Deus entregou-nos também Og, rei de Bazã, com todo o seu povo, e nós o derrotamos de tal sorte que nenhum só dos seus escapou. Tomamos então todas as suas cidades, não houve uma sequer que não caísse em nossas mãos, em número de 60, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã.
Todas essas cidades eram fortificadas com altas muralhas, portas e ferrolhos, sem contar as numerosas cidades abertas. Voltamo-las ao interdito, como o tínhamos feito a Seom, rei de Hesbom, com os homens, as mulheres e as crianças, mas reservamo-nos os animais e o espólio das cidades. Foi assim que tomamos naquele tempo aos 2 reis dos amorreus, o território que estava além do Jordão, desde a torrente do Arnon até a montanha do Hermon. Os sidônios dão a Hermon o nome de Sarion e os amorreus o de Sanir. Todas as cidades da planície, todo Galaad e todo Bazã, até Salca e Edrai, cidades do reino de Og em Bazã, porque Og, rei de Bazã, era o único que restava da raça dos Refaim. Vê-se ainda o seu sarcófago, um sarcófago de basalto em Rabá, cidade dos Amonitas. Tem 9 côvados de comprimento e 4 de largura em côvados ordinários. Partilha da terra ao oriente do Jordão. Tomamos então posse dessa terra. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas o território de Jeruel, que está no vale do Arnon, assim como a metade da montanha de Galaad com as suas cidades. Dei à meia tribo de Manassés o resto de Galaad e todo o Bazã, reino de Og, toda a região de Argob, com todo o Bazã, e o que se chama a terra dos Refaim. A Jair, filho de Manassés, coube toda a região de Argob até a fronteira dos Gessureus e dos Macateus, e ele deu o seu nome às aldeias de Bazã, chamadas ainda hoje aldeias de Jair. A Maquir de Galaad, dei aos Rubenitas e aos Gaditas a terra que se estende desde Galaad até a torrente do Arnon, servindo de limite ao meio do vale, e depois até a torrente de Jaboque, fronteira dos Amonitas, e enfim a planície do Jordão, desde Genezaré até o mar da planície, o mar salgado ao pé das encostas do Fasga para o oriente. Naquele tempo dei-vos esta ordem: O Senhor vosso Deus, deu-vos esta terra em herança. Vós, pois, homens valentes, tomareis vossas armas e marchareis à frente de vossos irmãos, os israelitas. Somente vossas mulheres com vossos filhos e vossos animais, sei que tendes muitos animais, ficarão nas cidades que vos dei, até que o Senhor tenha assegurado o descanso de vossos irmãos, como o vosso, e tenham por sua vez tomado posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá do outro lado do Jordão. Então cada um voltará à possessão que lhe dei. Ao mesmo tempo, dei a Josué a seguinte ordem: Viste com os teus olhos tudo o que o Senhor vosso Deus fez a esses 2 reis. Desse modo tratará o Senhor todos os reinos que atravessares. Não os temas, porque é o Senhor vosso Deus quem combaterá por vós. Moisés não entrará na terra prometida. Entre mentes roguei ao Senhor, dizendo: Senhor Javé, começastes a mostrar ao vosso servo vossa grandeza e o poder de vossa mão. Qual é nos céus ou na terra o Deus que pode igualar-se a vós em obras e grandes feitos? Ah, se eu pudesse, também eu, passar e ver essa boa terra além do Jordão, essa bela montanha e o Líbano. Mas o Senhor irou-se contra mim por causa de vós e não me ouviu. Disse-me: Basta, não me fales mais em tal coisa. Sobe ao cimo do Fasga, lança teus olhos para o ocidente e para o norte, para o meio-dia e para o oriente, e contempla com os teus olhos a região. Mas tu não passarás o Jordão. Dá as tuas ordens a Josué, anima-o, conforta-o, porque é ele quem irá à frente desse povo e lhe dará a possessão da terra que vais ver. E ficamos no vale de fronte de Bet-Fegor. Exortações à obediência. E agora, ó Israel, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Coloque-os em prática para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não ajuntareis nada a tudo que vos prescrevo, nem tirareis nada daí, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, exatamente como vos prescrevi. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez a Baal-Fegor, como exterminou todos aqueles dentre vós que tinham seguido o Baal-Fegor. Mas vós, que estáis unidos ao Senhor vosso Deus, estáis hoje todos vivos.
Vede, eu vos ensinei leis e ordenações, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, a fim de praticardes na terra que ides possuir. Observai-as, praticai-as, porque isso vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos que, ouvindo todas essas prescrições, dirão: eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Haverá com efeito nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si, como está de nós o Senhor nosso Deus, cada vez que o invocamos? Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? Guarda-te, pois, a ti mesmo. Cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, para que isso não saia jamais de teu coração enquanto viveres. Antes, ensina-os aos teus filhos e netos. Lembra-te do dia em que te apresentaste diante do Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me falou, dizendo: ajunta-me o povo para que ouçam as minhas palavras e aprendam a temer-me ao longo de toda a tua vida e o ensinem aos seus filhos. Aproximastes-vos então e estivestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, cujas chamas subiam até as profundezas do céu, onde havia trevas, nuvens e escuridão. Do meio do fogo o Senhor vos falou. Ouvistes o som de suas palavras, mas não vieis, no entanto, nenhuma forma, somente uma voz. Ele vos deu a conhecer a sua aliança e ordenou-vos que a observasseis, as 10 palavras que escreveu nas 2 tábuas de pedra. Ordenou-me o Senhor naquele mesmo tempo que vos ensinasse as leis e os preceitos que deveríeis observar na terra que ides possuir. Tende cuidado com a vossa vida, no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou do seio do fogo em Horebe. Não vistes figura alguma. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida, representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de algum animal que vive na terra, ou de um pássaro que voa nos céus, ou de um réptil que se arrasta sobre a terra, ou de um peixe que vive nas águas debaixo da terra. Quando levantares os olhos para o céu e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, guarda-te de te prostrar diante deles e de render um culto a esses astros que o Senhor teu Deus deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a vós, o Senhor vos escolheu e vos retirou da fornalha de ferro que era o Egito, para serdes o seu povo, o povo de sua herança, como o sois hoje. O Senhor irritou-se contra mim por causa de vós e jurou que eu não passaria o Jordão, nem entraria na boa terra que Ele, o Senhor vosso Deus, vos dá como herança. Vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão, mas vós o passareis e possuireis essa boa terra. Tende cuidado para não esquecer a aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e não façais uma imagem esculpida, representando o que quer que seja, como vos proibiu o Senhor vosso Deus. Porque o Senhor vosso Deus é um fogo devorador, um Deus zeloso. Quando tiverdes filhos e netos, e já envelhecidos nessa terra, vos corromperdes e fabricardes alguma imagem esculpida do que quer que seja, fazendo o que é mal aos olhos de vosso Deus e provocando assim a sua ira, tomo hoje como testemunha contra vós o céu e a terra. Certamente não tardareis em desaparecer da terra, cuja possessão ides tomar agora, depois de atravessado o Jordão. Não prolongareis nela os vossos dias, mas sereis exterminados. O Senhor vos dispersará entre todos os povos, e restareis poucos entre as nações, para onde vos conduzir o Senhor. Lá adorareis deuses feitos pela mão do homem, deuses de madeira e de pedra que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem sentir. Então procurarás o Senhor teu Deus e o encontrarás, contanto que o busques de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando todos esses males tiverem caído sobre ti, mais tarde, em tal tribulação voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Ele não te quer abandonar nem te extinguir, e não se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Investiga os tempos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem na terra.
Pergunta se houve jamais, de uma extremidade dos céus à outra, uma coisa tão extraordinária como esta, e se jamais se ouviu coisa semelhante? Houve, porventura, um povo que, como tu, tem ouvido a voz de Deus falando do seio do fogo, sem perder a vida? Algum Deus terá jamais tentado escolher para si uma nação do meio de outra, por meio de provas e de sinais, de prodígios e de guerras com mão poderosa e braço estendido, e de prodígios espantosos como o Senhor vosso Deus fez por vós no Egito diante de vossos olhos? Tu foste testemunha de tudo isso para que reconheças que o Senhor é Deus e que não há outro fora dele. Fez-te ouvir a sua voz do céu para a tua instrução, e na terra mostrou-te o seu grande fogo, e o ouviste falar do meio das chamas, porque amou teus pais e elegeu a sua posteridade depois deles. Tirou-te do Egito com a força de seu poder, despojando em teu favor povos mais numerosos e mais robustos do que tu, para introduzir-te em suas terras e dá-las a ti em herança, como estás vendo hoje. Sabe, pois, agora, e grave em teu coração, que o Senhor é Deus e que não há outro lá em cima no céu, nem embaixo na terra. Observa suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e prolongues teus dias para sempre na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão ao oriente, para que se refugiasse nelas o homicida que tivesse matado alguém por imprudência, sem ódio premeditado, e pudesse assim conservar a sua vida refugiando-se ali. Estas são as cidades: Bozor, no deserto, na terra do Planalto para os Rubenitas, Ramote em Galaad para os Gaditas e Golã em Bazã para os Manasseitas. Segundo o discurso de Moisés. Introdução. Eis a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, as leis e os preceitos que Moisés propôs aos israelitas depois de sua partida do Egito. Do outro lado do Jordão, no vale situado em frente de Bet-Fegor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom. Moisés e os israelitas os tinham vencido depois de sua saída do Egito e tinham conquistado a sua terra, assim como a de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que ocupavam a região além do Jordão. Desde Aroer, situada sobre a margem da torrente do Arnon, até a montanha de Sarion, também chamada Hermon, e toda a planície que se estende além do Jordão ao oriente, até o mar da planície ao pé do Fasga. Os 10 mandamentos. Moisés convocou todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, as leis e os preceitos que hoje proclamo aos teus ouvidos, aprende-os e pratica-os cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horeb. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco que estamos hoje aqui ainda vivos. Falou-nos o Senhor face a face no monte, do meio do fogo. Durante aquele tempo, eu estava entre o Senhor e vós para vos transmitir suas palavras, porque aterrados pelo fogo, vós não subistes ao monte. Ele disse: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura representando o que quer que seja, do que está em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas para render-lhes culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tiver pronunciado em vão o seu nome. Guardarás o dia do sábado e o santificarás, como te ordenou o Senhor teu Deus. Trabalharás 6 dias, e neles farás todas as tuas obras. Mas no 7º dia, que é o repouso do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teus animais, nem o estrangeiro que vive dentro de teus muros, para que o teu escravo e a tua serva descansem como tu.
Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do teu Senhor te tirou. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou observasses o dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor, para que se prolonguem teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás sua casa, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Moisés, mediador. Tais são as palavras que no monte, do meio do fogo, da nuvem e das trevas, o Senhor dirigiu com voz forte a toda a vossa assembleia, sem juntar mais nada, e escreveu-as em 2 tábuas de pedra, que me entregou. Ora, depois que ouvistes a voz que saía do meio das trevas, e vistes o monte ardendo em fogo, viestes ter comigo com vossos chefes de tribos e vossos anciãos para dizer-me: eis que o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do seio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao homem sem que este morra, mas porque nos exporemos à morte, esse grande fogo nos devorará. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Qual é o mortal que pode ouvir como nós a voz do Deus vivo, que fala do meio do fogo e permanecer ainda vivo? Quanto a ti, aproxima-te para ouvir o que dirá o Senhor nosso Deus. Depois nos dirás tudo o que ele te disser, e nós, ouvindo-o, obedeceremos. Ouvindo vossas palavras quando me faláveis, o Senhor disse-me: ouvi as palavras que esse povo te disse. Está bem tudo o que disseram. Ah, se tivessem sempre esse mesmo coração para me temer e guardar meus mandamentos, seriam então felizes para sempre, eles e seus filhos. Vai e dize-lhes que voltem para as suas tendas. Tu, porém, fica aqui comigo. Vou expor-te todas as ordenações, as leis e os preceitos que lhes ensinarás, para que os observem na terra que lhes dou em possessão. Observai, pois, todas as ordens do Senhor vosso Deus. Não vos aparteis delas, nem para a direita, nem para a esquerda. Seguireis exatamente o caminho que o Senhor vosso Deus vos traçou, a fim de que vivais e sejais felizes, e vossos dias se prolonguem na terra que ides possuir. O maior dos mandamentos. Eis as ordenações, as leis e os preceitos que o Senhor vosso Deus me ordenou ensinar-vos, a fim de que os pratiqueis na terra onde ides entrar para tomar posse dela. Assim, temerás o Senhor teu Deus, observando todos os dias da tua vida, tu, teu filho e neto, todas as leis e os mandamentos que te prescrevo, e teus dias serão prolongados. Tu os ouvirás, pois, ó Israel, e cuidarás de cumpri-los, para que sejas feliz e te multipliques copiosamente na terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentada em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Hás de prendê-los à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, jurou te dar, grandes e excelentes cidades que não construíste, casas mobiliadas e cheias de toda sorte de coisas que não ajuntaste, poços que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres a saciedade, então guarda-te de esquecer o Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão.
Temerás o Senhor teu Deus, a Ele servirás o teu culto e só jurarás pelo seu nome. Não seguireis outros deuses entre as nações que vos cercam, porque o Senhor teu Deus que mora no meio de ti é um Deus zeloso. Sua cólera se inflamaria contra ti e te apagaria de sobre a terra. Não provocareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massa. Observareis suas ordenações, seus preceitos e suas leis. Farás o que é bom e reto diante dos seus olhos, para que sejas feliz e possuas a terra que o Senhor jurou a teus pais dar-te, quando expulsasse de diante de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Quando teu filho te perguntar mais tarde, que são esses mandamentos, estas leis e esses preceitos que o Senhor nosso Deus nos prescreveu, tu lhe responderás: éramos escravos do faraó no Egito, e a mão poderosa do Senhor libertou-nos. À nossa vista operou o Senhor prodígios e grandes e espantosos sinais contra o Egito, contra o faraó e toda a sua família. Tirou-nos de lá para conduzir-nos à terra que, com juramento, havia prometido a nossos pais dar-nos. O Senhor ordenou-nos que observássemos todas essas leis e temêssemos o Senhor nosso Deus, para sermos sempre felizes e para que nos conservasse a vida, como o fez até o presente. Seremos, pois, tidos por justos, se tivermos o cuidado de nos conformar a toda essa lei diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos mandou.